da história da ciência. Veja agora como esses dois cientistas italianos, no século XVIII, abriram um caminho para a física, a química e toda a indústria moderna na parte final do documentário A Faísca, da série A História da Eletricidade. Galvani tinha interesse no uso da eletricidade nos tratamentos de saúde. Por exemplo, em 1759, aqui em Bolonha, usou-se a eletricidade nos músculos de um paralítico. Segundo consta neste relato, foi uma beleza ver o osso mastoide girando a cabeça e o bíceps dobrando o cotovelo. Em outras palavras, ver a força e a vitalidade de todos os movimentos acontecendo em todos os músculos paralisados, submetidos ao estímulo. Galvani acreditava que esses exemplos mostravam que o corpo humano funciona usando a eletricidade animal. Essa eletricidade seria um fluido que sairia do cérebro e correria pelos nervos até os músculos, onde então se transformaria em movimento. Para provar essa hipótese, ele criou uma série de experimentos terríveis. Primeiro, ele preparou um sapo. Segundo o relato escrito dele, o sapo estava sem pele e sem as vísceras. Só os membros inferiores mantinham-se juntos graças aos nervos crurais. No meu caso, eu mantive meu sapo quase intacto, mas deixei os nervos que ligam as pernas à vista. Depois, ele usou a máquina elétrica de Hauksbee para gerar uma carga eletrostática, que depois de se acumular, passaria neste braço e cairia no fio de cobre. Depois, ele ligou o fio de cobre com carga ao sapo e outro ao nervo bem acima da perna. Vejamos o que acontece. A perna do sapo se mexe assim que encosta o fio no nervo. De novo. Segundo Galvani, o que acontecia era o seguinte. Havia um tipo especial e estranho de entidade no músculo do animal, e ele chamava essa entidade de eletricidade animal. Não era a eletricidade comum, era uma eletricidade inerente aos seres vivos. Para Alessandro, o conceito de eletricidade animal cheirava a superstição e magia. E assim não deveria ter espaço dentro do contexto da ciência iluminista. Alessandro Volta tinha uma visão bem diferente do experimento em relação a Galvani. Ele acreditava ter revelado algo totalmente novo. Segundo Volta, as pernas do sapo se mexeram não por causa da liberação de eletricidade do animal, mas por causa de uma eletricidade artificial vinda de fora. As pernas funcionaram só como um indicador. Só se mexeram por causa da eletricidade emitida pela máquina de Hauksbee. De volta a Bolonha, Galvani teve uma reação furiosa às ideias de Alessandro Volta. Ele acreditava que o rival havia ultrapassado os limites das experiências com eletricidade para entrar no âmbito de Deus, cometendo assim uma heresia. Acreditar na existência de um espírito como a eletricidade, produzi-la artificialmente e afirmar que aquele espírito, aquela força viva era a mesma coisa que algo produzido por Deus, que Deus havia colocado num ser vivo, era considerado um sacrilégio. Isso porque essa afirmação eliminava a divisão entre o mundo de Deus e o mundo material. Estimulado pela indignação religiosa, Galvani anunciou resultados de uma série de novos experimentos. Segundo ele, os resultados desmentiriam Alessandro Volta. Durante um experimento, ao pendurar os sapos no arame, ele viu algo totalmente inesperado. Ligando um fio de cobre ao arame onde o sapo estava pendurado e encostando a outra extremidade do fio de cobre ao nervo, ele achou que havia feito a perna do sapo se mexer sem necessidade de eletricidade alguma.
Galvani concluiu que deve ter sido algo dentro do sapo, mesmo morto, que continuou produzindo eletricidade após a morte do animal. E que, de alguma forma, os arames estavam liberando essa eletricidade. No mês seguinte, Galvani focou seus experimentos ao isolamento dessa eletricidade animal usando combinações de sapo, arames, garrafas de Leyden e máquinas elétricas. Segundo Galvani, essas experiências provavam que a eletricidade vinha de dentro do sapo. Os músculos do anfíbio eram as garrafas de Leyden, que acumulavam fluido elétrico e depois o liberavam abruptamente. No dia 30 de outubro de 1786, Galvani publicou suas descobertas no livro De Animale Electricitate, ou Da Eletricidade Animal. Galvani tinha tanta confiança nas suas novas ideias que mandou uma cópia do livro para o rival Volta. Só que Alessandro não acreditava no conceito de eletricidade animal defendido por Galvani. Ele acreditava que a eletricidade tinha que vir de outra fonte. Mas de onde? Na década de 1790, aqui na Universidade de Pavia, muito provavelmente neste salão, batizado de Alessandro Volta, o próprio iniciou sua busca pela nova fonte de eletricidade. Ele desconfiava dos metais que Galvani usara para fazer mover as pernas dos sapos. A curiosidade de Alessandro Volta estava aguçada por causa de um fenômeno incomum com o qual ele havia se deparado: o gosto das combinações de metais. Ele descobriu que ao pegar duas moedas de metais diferentes, colocá-las na ponta da língua e depois deixar uma colher de prata em cima delas, sentia uma espécie de formigamento muito semelhante ao sentido com uma descarga da garrafa de Leyden. Volta concluiu que era possível sentir o gosto da eletricidade e que ele devia ser o resultado do contato dos metais diferentes das moedas e da colher. Sua teoria foi um tapa na cara de Galvani. A perna do sapo se mexeu não por causa da eletricidade do animal, mas por causa de uma reação à eletricidade dos metais. Só que a eletricidade gerada pelas moedas era muito fraca. Como daria para deixá-la mais forte? Ele teve uma ideia ao reler os artigos científicos do grande cientista britânico Henry Cavendish, e em particular seus famosos escritos sobre o peixe tremelga. Ele decidiu estudar o peixe tremelga mais a fundo, principalmente os padrões repetidos das cavidades no dorso do animal. O cientista queria saber se o padrão repetido do peixe era a resposta para entender o choque forte que ele soltava. Talvez cada cavidade do peixe funcionasse como as moedas e a colher. Cada uma geraria uma pequena quantidade de eletricidade. O choque forte talvez pudesse ser explicado por causa do padrão de cavidades repetidas. Botando cada vez mais fé nas suas novas ideias, Volta decidiu contra-atacar, construindo sua própria versão artificial do peixe tremelga. Ele copiou o peixe tremelga, repetindo o padrão do animal, mas usando metal. Vejamos como ele fez. Ele pegou uma chapa de cobre e pôs em cima um papel embebido em ácido diluído. Depois pegou outra chapa de metal e pôs em cima. Isso que ele fez era exatamente a mesma coisa que os dois fios de Galvani. Mas agora, Volta repetiu o processo. Ele empilhou chapas de metal. Na verdade, sua invenção ficou conhecida como pilha. Mas a grande revelação era o que a pilha podia fazer. Volta testou a pilha em si mesmo. Vejamos, ele prendeu 2 fios a cada um dos lados da pilha e as outras extremidades dos fios à língua.
Dava para sentir o gosto da eletricidade. Dessa vez, ela foi mais forte que o normal, além de ser constante. Foi assim que Alessandro Volta criou a primeira pilha. A máquina não era mais elétrica e mecânica, ela era somente elétrica. Ele provou várias coisas. Provou que uma máquina que imitasse o peixe podia funcionar. Provou que o contato de metal ou eletricidade dos diferentes metais funcionava e que, assim, ele vencia a polêmica com Galvani. As pilhas do Alessandro Volta mostraram que era possível criar todos os fenômenos da eletricidade animal sem a presença dos animais. Do ponto de vista do Alessandro Volta, Galvani estava enganado, pois não haveria nada de especial na eletricidade dos animais. Ela nada mais é que eletricidade e pode ser imitada usando a pilha artificial. Mas a maior surpresa para Alessandro Volta foi que a eletricidade por ela gerada era contínua. A eletricidade da pilha brotava como a água de um córrego. Assim como se diz que a medida de água fluindo no córrego é a corrente, passou-se a dizer que a eletricidade que brota da pilha é a corrente elétrica. "200 anos depois de Alessandro Volta, finalmente entendemos o que é a eletricidade de fato. Os átomos dos metais, assim como todos os átomos, têm elétrons com carga elétrica em volta do núcleo. Mas no caso dos metais, os átomos compartilham seus elétrons externos entre si de uma forma própria. Ou seja, os elétrons conseguem passar de um átomo para outro. Se esses elétrons se movimentam na mesma direção ao mesmo tempo, o efeito cumulativo é uma movimentação da carga elétrica. Esse fluxo de elétrons é o que chamamos de corrente elétrica. Semanas depois de Volta a publicar os detalhes da pilha que havia criado, outros cientistas estavam descobrindo uma coisa impressionante que o invento poderia fazer. O efeito da pilha na água foi totalmente inesperado. O fluxo constante de carga elétrica na água fez com que ela se desmembrasse nos componentes que a formam, os gases, oxigênio e hidrogênio. E assim, a eletricidade anunciava o alvorecer de uma nova era, onde a eletricidade deixava de ser um mero objeto de curiosidade para se tornar algo realmente útil. Graças à eletricidade fluindo de forma constante, foi possível isolar novos elementos químicos com mais facilidade. Isso abriu caminho para desenvolver a química, a física e a indústria moderna. A pilha de Alessandro Volta mudou tudo. Transformou seu criador em celebridade internacional, reconhecido pelos ricos e poderosos. Em sua homenagem, uma medida elétrica fundamental recebeu seu nome: o Volt. No entanto, o rival de Alessandro não aceitou bem a derrota. Deprimido e empobrecido, Luigi Aloisio Galvani faleceu no dia 4 de dezembro de 1798. Em minha opinião, não foi a invenção da pilha que mudou tudo na história da eletricidade. Foi o que veio depois. O fato ocorreu no Instituto Real de Londres. Esse momento marcou o fim de uma era e o início de outra. O acontecimento foi supervisionado por Humphrey Davy. Ele foi o primeiro de uma nova geração de eletricistas jovens, presunçosos e fascinados pelas possibilidades oferecidas pela corrente elétrica contínua.
Em 1808, ele construiu a maior pilha do mundo. Ela ocupava uma sala inteira no subsolo da Sociedade Real e tinha mais de 800 pilhas voltaicas grudadas. Ela deveria chiar e soltar fumaça com cheiro de enxofre. Numa sala iluminada por uma tecnologia secular, velas e lâmpadas de óleo, Dave ligou a pilha a 2 filamentos de carbono e uniu as pontas. O fluxo constante de eletricidade da pilha, passando pelos filamentos, saltou o espaço vazio, fazendo surgir uma faísca constante e de brilho muito intenso. E das sombras, fez-se a luz. O arco elétrico de Dave simboliza o fim de uma era e o início da nossa era. A era da eletricidade. Mas há um personagem sinistro nesta história toda. Em 1803, Giovanni Eldini, sobrinho de Galvani, chegou a Londres com um experimento pra lá de assustador. Um assassino condenado chamado George Forster tinha acabado de ser enforcado na cidade de Newgate. Depois de retirado da forca, o corpo foi levado diretamente para o auditório, onde Eldini começaria sua obra macabra. Usando uma pilha voltaica, ele começou a aplicar uma corrente elétrica ao cadáver do condenado. Depois, ao inserir um condutor elétrico no ânus do cadáver e o outro na parte de cima da coluna vertebral, o corpo flácido de Forster ficou em posição ereta. A coluna se arqueou e se contorceu. Por um instante, Eldini teve a impressão de que o cadáver tinha ganhado vida. Criou-se a impressão de que a eletricidade tinha a capacidade de ressuscitar os mortos. Esse caso teve impacto profundo na jovem escritora Mary Shelley. Mary Shelley escreveu uma das histórias mais impactantes e permanentes de todos os tempos. Passado em parte aqui no Lago de Como, Frankenstein conta a história de um cientista galvanista, provavelmente inspirado em Eudine, que dá vida a um monstro usando eletricidade. Depois, enojado com sua arrogância, ele abandona a criatura. Assim como o arco elétrico de Dave, o livro simboliza a mudança nos tempos. O fim da era de milagres e romance e o início da era da racionalidade, da indústria e da ciência. Veja agora a primeira parte do segundo episódio da série A História da Eletricidade, produzida pela BBC. Em A Era da Invenção, você vai descobrir como cientistas e engenheiros desvendaram a natureza da eletricidade para transformar o século XX. A eletricidade é uma das maiores forças da natureza. Em meados do século XX, produzimos eletricidade para iluminar e abastecer o nosso mundo moderno. Centenas de anos de invenções e descobertas científicas nos trouxeram até aqui. Mas foi necessário um gênio excêntrico para liberar todo o potencial da força elétrica. No início de 1943, Nikola Tesla olhou para o céu de Manhattan pela última vez. Tesla nasceu num mundo movido a vapor e iluminado por gás. Mas diante dos próprios olhos, ele viu um novo mundo, um mundo transformado, um mundo movido pela eletricidade. O mundo dele.
Frágil, solitário e ainda de luto pela morte de um de seus queridos pombos, esse gênio extraordinário e excêntrico sabia que havia realizado seu trabalho. E assim, deitou na cama para morrer. O corpo dele só foi achado após 3 dias. Há mais de 200 anos, cientistas descobriram que a eletricidade poderia ser muito mais que uma simples carga estática. Poderia correr em corrente contínua. Mas estavam prestes a descobrir algo profundo: que a eletricidade está conectada ao magnetismo. Estabelecer a relação entre magnetismo e eletricidade transformou o mundo por completo e permitiu gerar quantidades aparentemente ilimitadas de energia elétrica. Esta é a história de como cientistas e engenheiros desvendaram a natureza da eletricidade e a usaram num século extraordinário de inovação e invenção. Mas não antes de uma das rivalidades mais chocantes na engenharia ser finalmente apaziguada. A história da eletricidade. Segundo episódio, a Era da Invenção. A nossa história começa em Londres, no início do século XIX, com um jovem que aprofundou o nosso conhecimento sobre a eletricidade mais que qualquer outra pessoa. Em 29 de fevereiro de 1812, um encadernador autodidata de 20 anos, chamado Michael Faraday, chegou aqui, no Instituto Real da Grã-Bretanha. Ele estava cercado pelos grandes nomes do mundo acadêmico e prestes a ouvir as maiores mentes científicas daquela época. Faraday, filho de um ferreiro, concluiu sua educação formal aos 12 anos de idade. Ele nunca chegou à universidade, mas nunca parou de aprender, pois era fascinado pela ciência. Faraday trabalhava duro durante o dia, encadernando livros. Porém, à noite, ele lia toda a literatura científica que lhe estivesse disponível. Ele adorava aprender coisas novas sobre o mundo e possuía o constante desejo e paixão para compreender por que as coisas eram do jeito que eram. Ler artigos acadêmicos era uma coisa, mas para satisfazer o enorme apetite por conhecimento, Faraday ficava desesperado para ver experimentos com os próprios olhos. Ele finalmente teve uma chance quando foi convidado para assistir a uma das últimas palestras de um grande químico inglês da época, Sir Humphry Davy. Isso mudou a vida do jovem Faraday para sempre. Após assistir a Davy, Faraday, inspirado e cheio de ideias, soube o que queria fazer da vida. Ele estava determinado a se dedicar ao aprofundamento da ciência. E foi o que ele fez. Após um ano, Davy o nomeou assistente do Instituto Real. Tendo Davy como mestre e chefe, Faraday estudou química em sua completude. Mas o que inspirou suas maiores descobertas? Será que foram as forças invisíveis da eletricidade e do magnetismo? Em 1820, o cientista dinamarquês Hans Christian Ørsted estudava essas duas forças e fez uma descoberta extraordinária. Ele passou uma corrente elétrica por um fio de cobre e o aproximou de uma agulha de bússola magnética. Ele viu que isso fazia a agulha girar. Para ele,
foi algo notável. Ele demonstrou pela primeira vez que uma corrente elétrica pode criar uma força magnética. Ele uniu a eletricidade e o magnetismo. Hoje é chamado de eletromagnetismo e é uma das forças fundamentais da natureza. A descoberta de Ørsted despertou um novo espectro de inventividade nos campos da eletricidade. Podemos ver cientistas conduzindo experimentos elétricos e competindo para estabelecer novos elos entre a eletricidade e as outras forças da natureza. No Instituto Real, Faraday traçou o seu caminho recriando o trabalho de Hans Christian, o que marcou seus primeiros passos rumo à fama e à fortuna. Através de sua pesquisa exata, ele concluiu que há um fluxo de forças atuando entre o fio e a agulha da bússola. O dispositivo que desenvolveu para demonstrar isso mudou o rumo da história. Faraday criou um circuito usando uma pilha como essa, 2 fios e um banho de mercúrio. O circuito passa por essas hastes de cobre e esse fio fica pendurado sobre o mercúrio. Como o mercúrio é um ótimo condutor, ele completa o circuito. Quando a corrente passa pelo circuito, ela gera um campo circular de força magnética em torno do fio. Isso interage com o magnetismo de um ímã permanente que Faraday colocou no meio do mercúrio. Juntos forçam o fio a se mover. Faraday provou que essa força invisível realmente existe. Ele estava ali vendo os efeitos dela. O movimento circular. Este lindo dispositivo foi o primeiro a converter uma corrente elétrica em movimento contínuo. Resumindo, é o primeiro motor elétrico. Mas Faraday estava prestes a aprofundar ainda mais esse experimento. Um dos efeitos duradouros da descoberta de Faraday sobre as rotações eletromagnéticas em 1821 foi demonstrar uma espécie de relação entre eletricidade, magnetismo e movimento. Faraday explorou exaustivamente tal relação e estabeleceu um desafio ainda mais difícil: usar magnetismo e movimento para produzir eletricidade. Tanta obsessão, entrega e determinação acabaram compensando. O grande avanço ocorreu em 17 de outubro de 1931, quando Faraday pegou um ímã como este e o pôs para dentro e para fora de uma bobina de fio. Assim, ele detectou uma corrente elétrica minúscula na bobina, que se movia para um lado e depois para o outro. Faraday sabia que havia descoberto algo. Depois de alguns dias, em vez de movimentar o ímã pela bobina de fio condutor, ele conduziu um experimento equivalente ao movimentar uma chapa de cobre pelo campo magnético. Na época ele não sabia, mas enquanto o disco rodava pelo campo magnético, bilhões de elétrons carregados negativamente desviavam do movimento circular original e se deslocavam para a extremidade. A carga negativa aumentava na extremidade do disco, deixando a carga positiva no centro. Quando o disco era conectado a fios, os elétrons fluíam numa corrente estável. Faraday gerou um fluxo contínuo de corrente elétrica. Diferente de uma pilha, essa corrente fluía enquanto o disco de cobre girava. Ele criou energia elétrica diretamente através de energia mecânica. Apesar de Faraday ter descoberto a condução, descoberta essa extremamente importante que gerou efeitos profundos para a compreensão da eletricidade e tecnologia no século XIX, para ele, tal descoberta revelou uma década de grandes pesquisas, pois ela lhe garantiu uma pista sobre como conduzir a pesquisa.
Enquanto Faraday deu prosseguimento ao trabalho, tentando compreender a natureza da eletricidade, inventores de toda a Europa estavam menos interessados pelo lado científico da coisa e mais obstinados a descobrir como a eletricidade podia lhe gerar fortuna. O mais notável, sob uma perspectiva contemporânea, é que, no geral, ninguém realmente se importava muito com o que a eletricidade é. É possível embarcar em grandes debates teóricos. É uma força, é um fluido, um princípio, uma energia, mas todos se interessavam nos desdobramentos práticos da eletricidade. Faraday, vivendo num mundo movido a vapor, informava a comunidade científica sobre a natureza da eletricidade. Ao mesmo tempo, houve outra descoberta. Como podemos usar a eletricidade? O primeiro dispositivo que tirou a eletricidade do laboratório e a entregou nas mãos de pessoas comuns foi o telégrafo. O segredo para compreender o telégrafo é compreender um tipo especial de ímã, o eletroímã. É um ímã criado por uma corrente elétrica. Os primeiros eletroímãs foram desenvolvidos de forma independente por William Sturgeon na Inglaterra e Joseph Henry nos Estados Unidos. Assim como Faraday descobriu que ao enrolar o fio aumentava a corrente produzida pelo ímã em movimento, Henry e Sturgeon descobriram que aumentar o número de voltas nos fios condutores de corrente produzia um campo magnético mais concentrado. Resumindo, quanto mais fio, mais voltas ele dava e mais forte ficava o ímã. Se eu passar uma corrente elétrica por esse eletroímã, é possível ver os efeitos do campo magnético. Esta é uma experiência bastante conhecida realizada nas escolas. Salpicar limalha de ferro sobre o ímã. Se bater assim, podemos ver a limalha de ferro seguindo os contornos do campo. Isso nos permite visualizar os efeitos do magnetismo. Para tornar um eletroímã ainda mais forte, Henry e Sturgeon descobriram que podiam colocar certos tipos de metal dentro da bobina eletromagnética. O ferro é tão eficiente e fascinante porque podemos considerar que ele é formado por inúmeros ímãs minúsculos, todos apontando para direções aleatórias. No momento, isto não é um ímã. Os ímãs minúsculos no interior estão alinhados de forma semelhante a essas agulhas de bússola. Estão todas apontando para diferentes direções. Mas ao aplicar o campo magnético, todas se alinham juntamente. Os ímãs se combinam e, de forma acumulativa, somam a força do eletroímã. Henry e Sturgeon colocaram 2 bobinas eletromagnéticas em cada braço de uma ferradura para criar algo muito mais poderoso. Podemos ver a força desse eletroímã ferradura. Vou ligá-lo e usar algo maior que limalha de ferro. Eu tenho aqui pequenas peças de ferro. Veja a força do campo magnético segurando as peças. É importante lembrar que este eletroímã só funciona quando há uma corrente passando por ele. Quando eu desligo a corrente, o magnetismo desaparece. Alguns cientistas demonstraram essa força levantando pequenos pesos. Henry construiu um eletroímã capaz de levantar 1,5 toneladas de metal. Impressionante, mas não mudou o mundo. Mas ao colocar o ímã num local muito mais distante, na extremidade de um cabo, de repente algo acontece com um simples comando. No mesmo instante. A habilidade de controlar um ímã à distância é uma das descobertas mais úteis. Se a eletricidade pode se tornar visível estando distante da fonte original de energia, temos aí uma fonte de comunicação instantânea. Em meados dos anos 1840, Samuel Morse desenvolveu um sistema de mensagem baseado na duração com que o circuito elétrico era ligado ou desligado.
Um pulso longo de corrente para um traço, um sinal curto para um ponto. Isso permitiu que mensagens fossem enviadas e recebidas por meio de um simples código. Os primeiros comentários da época vitoriana refletem o fato de a eletricidade e o telégrafo estarem literalmente tornando o mundo um lugar menor. Era normal haver uma retórica no século XIX em que as pessoas se comunicavam através do telégrafo, que revela que uma comunicação e uma compreensão mais amplas tornaram a guerra obsoleta, pois todos passaram a se entender melhor, apesar de também parecer uma esperança utópica. Hopelessly utopian. Nos anos 1850, a Europa e os Estados Unidos foram cruzados por bases terrestres de cabos telegráficos. Mas o sonho de comunicação instantânea global era inalcançável, o que era frustrante. A razão para tal era a inexistência de cabos capazes de levar mensagens entre as duas maiores nações do mundo na época: Inglaterra e Estados Unidos. Muitos especialistas estavam convencidos de que um cabo que cruzasse o Atlântico era impossível. Mas os que discordavam sabiam que, se resolvessem tal problema, poderiam ganhar muito dinheiro. Nos anos 1850, um empresário americano e engenheiros britânicos uniram forças para provar que tal feito poderia ser realizado. Tentativas após tentativas terminaram em desastre. Cabos pesados acabavam se rompendo em mares revoltos e tempestades. Finalmente, em 29 de julho de 1858, 2 cabos foram unidos em pleno Oceano Atlântico. Um único cabo que tivesse toda a extensão necessária era pesado demais para ser levado por um navio. Então, uma extremidade foi levada a Newfoundland e a outra ao sudoeste da Irlanda. Após 6 dias, estava pronto o primeiro elo direto entre as duas maiores nações do mundo. O projeto foi saudado como um grande êxito. E uma mensagem formal foi enviada pela Rainha Vitória ao presidente Buchanan, parabenizando o feito. Mas antes de as comemorações acabarem, tudo começou a dar errado. Este é o caderno original de Bright, o engenheiro-chefe. Podemos ver aqui que a mensagem original da Rainha Vitória tinha apenas 98 palavras, mas demorou 16 horas para ser transmitida. Os operadores telegráficos do outro lado acharam muito difícil decifrar a mensagem. Os sinais elétricos recebidos eram confusos e estavam distorcidos. Ficavam pedindo sem parar para que as palavras fossem repetidas. Podemos ver aqui: repetir, após enviar, esperar para receber, sem sinal. Estava claro que fazer uma transmissão através do Atlântico não seria algo tão direto quanto se esperava. Nos dias que se seguiram, centenas de mensagens foram trocadas. Mas as que chegavam em Newfoundland eram quase indecifráveis. Era uma confusão de pontos e traços. Havia um problema sério com o cabo e só piorava. O cabo de 1858 nunca foi totalmente consertado. E seu fim se deu quando o engenheiro inglês Wildeman Whitehouse, erroneamente, acreditou que bastava aumentar a voltagem do sinal para as mensagens chegarem a Newfoundland. E o cabo simplesmente parou de funcionar. Na época, fazia sentido aumentar a voltagem através de pilhas mais potentes. A maioria dos especialistas acreditava que a corrente elétrica percorria um cabo como um líquido num cano. Aumentar a voltagem era equivalente a aumentar a pressão no sistema, que significava forçar a corrente a chegar ao outro lado. Mas o telégrafo transportava pulsos ou ondas de correntes pelo cabo. Não era um fluxo contínuo. Ao percorrer longas distâncias, os pulsos ficavam distorcidos, dificultando distinguir o que era um ponto curto e um traço longo. Ao estudar a eficiência do cabo submarino, os cientistas começaram a compreender que a corrente elétrica nem sempre fluía feito água. Ela também criava ondas eletromagnéticas invisíveis.
Essa descoberta levou a um novo campo de pesquisa no espectro eletromagnético e solucionou os problemas do telégrafo submarino do Atlântico. Na realidade, o cabo transatlântico era um experimento grandioso, ambicioso e muito caro. O fracasso da ciência em acompanhar o ritmo da tecnologia ficou evidente. Assim, uma abordagem muito mais teórica e, na minha opinião, muito mais emocionante para se compreender a eletricidade começava a surgir. A energia nuclear é uma polêmica matriz energética, mas muitos estudos são feitos para promover o seu melhor uso. Em Pernambuco, na Universidade Federal, você pode conhecer o Museu de Ciências Nucleares da UFPE. Com uma linguagem moderna, objetos e maquetes, o museu busca desmistificar a área nuclear para alunos e visitantes. Saiba mais em www.museunuclear.com. Encerramos aqui o segundo dia da nossa Semana da Eletricidade. Estaremos de volta amanhã com mais descobertas e invenções. Até lá!